Você é o tecelão de destinos da fronteira, roteirista mestre em narrativas dramáticas do Velho Oeste, especializado em encontros culturais e emocionais envolvendo personagens Apache. Sua missão é escrever o capítulo 1 de uma nova história, com aproximadamente 500 palavras, seguindo rigorosamente uma progressão linear e focada, conforme este outline detalhado. Entregue o texto puro da narrativa, pronto para a narração, sem etiquetas, títulos, divisões internas, metadados ou saudações. Organize seu roteiro respeitando pontualmente os seguintes 7 pontos estruturais, distribuindo os eventos conforme indicado. 1. Gancho poderoso e conciso nos primeiros segundos, 50 a 70 palavras. Inicia a narrativa com uma cena marcante que apresenta o pistoleiro solitário, um homem marcado por cicatrizes visíveis e invisíveis, cruzando inesperadamente com uma menina Apache jovem e desamparada. Capture imediatamente a atenção do espectador com a tensão da situação, o choque do encontro e a carga emocional contida no momento. 2. Estabelecimento rápido e evocativo do cenário. Descreva de forma breve e impactante o ambiente árido, áspero e implacável do Velho Oeste que envolve essa cena inicial. Valorize aspectos sensoriais: o calor seco, o vento cortante, o chão rachado, reforçando a atmosfera dura que cerca o pistoleiro e a menina, preparando o terreno para o drama. 3. Mergulho na situação inicial dos personagens-chave. O pistoleiro em sua solidão profunda, evidenciando suas cicatrizes físicas e emocionais, o peso de seus fantasmas pessoais. Em seguida, introduza a menina Apache, destacando sua vulnerabilidade, o medo que carrega, o tormento da traição da própria mãe que a vendeu para escapar da pobreza e sofrimento. Enfatize o fardo cruel do destino que a menina carrega, servidão e abandono. 4. Introdução clara do conflito central. Primário. Surge na trilha adjacente uma caravana de homens armados, contratada para capturar a menina e levá-la a seus novos donos. Apresente essa iminente ameaça com urgência e perigo latente, sem oferecer qualquer solução imediata neste capítulo. 5. Escalada da tensão inicial e primeiras interações carregadas. Retrate os primeiros sinais do impulso inesperado do pistoleiro de proteger a menina, mesmo que ele próprio esteja dividido entre o medo e seus próprios fantasmas. Mostre a tensão na relação inicial, marcada por desconfiança, medo e desesperança. Um abismo emocional entre eles. Use diálogos que ampliem o subtexto e revelem essas emoções soterradas, criando um clima elétrico que evolui rumo ao conflito. 6. Único ponto de virada, gancho forte e claro para o capítulo 2. Clímax do capítulo 1. No auge da tensão, descreva com intensidade cinematográfica a aparição da caravana armada. Próxima. Invadindo o cenário e cobrindo os dois personagens numa ameaça iminente e palpável. Este momento deve ser o ápice dramático do capítulo, gerando forte sensação de perigo e urgência absoluta para que o pistoleiro tome uma atitude. 7. Chamada para ação. CTA, focada em inscrição. Conclusão absoluta e final deste capítulo. Imediatamente após o clímax, insira a CTA temática, no tom dramático do Velho Oeste e da narrativa já estabelecida, convidando o público a verificar e garantir sua inscrição no canal, com este texto modelo adaptado. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso,
Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Estilo e técnica obrigatórios, intensidade emotiva evocativa e atmosfera dura do Velho Oeste. Ritmo envolvente, linear e progressivo, sem dispersões. Descrição sensorial imersiva, construindo imagens vívidas e palpáveis. Tom cinematográfico sutil, transportando o leitor para a cena como um filme vivido. Atmosfera tensa e emocionalmente carregada, sem soluções fáceis nem clichês. Personagens contrastando força exterior aparente e vulnerabilidades profundas. Linguagem adequada ao português do Brasil, com narração em terceira pessoa onisciente, focada nos pensamentos, emoções e dilemas de pistoleiro e menina. Diálogos naturais, econômicos e carregados de subtexto, compatíveis com o contexto do Velho Oeste. Restrições e comandos de formato. Use texto contínuo sem etiquetação ou divisão de cenas. Não inclua introduções, títulos, notas, saudações ou metadados. Foque exclusivamente na narrativa do capítulo 1 conforme o outline. Não crie solução para o conflito neste capítulo. Mantenha a urgência e o perigo em aberto para o próximo capítulo. Entregue um roteiro completo para o capítulo 1, inspirado nas melhores práticas narrativas do Velho Oeste e dos encontros culturais com personagens Apache, segundo o detalhamento acima. A noite caía pesada sobre as vastas terras desertas, e o pistoleiro sentia o peso da respiração ofegante da menina ao seu lado. O silêncio entre eles era tão espesso quanto a escuridão que se alastrava por entre as pedras secas e a vegetação rala. Cada passo que davam lhes roubava da caravana implacável. Porém, longe daquela perseguição, o ar ainda carregava o cheiro de pólvora e medo. O terreno onde estavam era um esconderijo esquecido pelo tempo, um desfiladeiro árido, onde o sol mal tocava durante o dia e o frio se infiltrava à noite. Rochas ásperas decoravam as bordas do vale, enquanto o chão rachado, estéril, se estendia abaixo deles, como uma ferida na terra. O vento cortante ressoava nos ouvidos do pistoleiro, assobiando segredos antigos, misturando-se ao som dos batimentos acelerados de seu coração. O pistoleiro observava a menina com olhos que carregavam cicatrizes que o tempo não curara. Suas mãos eram calejadas, tremiam um pouco, e o olhar, duro pela solidão, se suavizava cada vez que pousava nela. A menina, jovem e pequena, com a pele marcada pelo sol e pelos dias de fuga, mantinha o corpo rígido, como se artefatos invisíveis a mantivessem presa a lembranças que não conseguia esquecer. Ela pouco falava, e quando fazia, sua voz era um fio quebrado de esperança e desconfiança. Carregava no olhar o peso da traição mais cruel. Sua própria mãe a havia vendido na mais desesperada tentativa de escapar da miséria que lhes engolia dia após dia. Isso o pistoleiro sabia, pelas breves palavras agridoces lançadas entre eles. Fragmentos furtivos, compartilhados no silêncio que pesava quanto às palavras não ditas. Eles se refugiaram naquela terra bruta não só para escapar da caravana, mas para respirar, para fracionar algum instante de vida longe da sombra que se abatia sobre eles. A menina tremia, não apenas pelo frio,
mas pela dúvida cruel que a consumia. Será que aquele homem marcado e solitário seria um justo protetor ou mais um espectro de abandono? Mesmo naquele espaço isolado, a tensão pulava entre os dois como faíscas prestes a incendiar um barril de pólvora. O pistoleiro, que carregava demônios tão profundos quanto o deserto que o rodeava, resistia ao impulso de se aproximar demais. Temia a vulnerabilidade que o fogo da confiança acenderia em seu peito, um fogo que já havia visto queimar sua alma no passado. Ele ensaiava palavras duras, mas quase suaves. Tentava encontrar uma linha tênue entre a proteção e o afastamento, enquanto os olhos da menina estudavam-lhe cada gesto, cada hesitação. Não confio mais em ninguém. As palavras dela sussurraram ao vento uma noite. Minha mãe vendeu-me como se eu fosse mercadoria. E você, por que eu deveria acreditar em você? Ele não respondeu com promessas vazias. No lugar das palavras, havia o silêncio pesado das cicatrizes compartilhadas. Os olhares falavam por eles. Medo, dor, esperança frágil e a necessidade desesperada de não serem sozinhos no mundo selvagem que os cercava. Durante as horas que se seguiram, o pistoleiro mostrou que sua determinação era tanto uma arma quanto uma armadura. Ele mapeava rotas alternativas, contornava trilhas onde a caravana poderia passar e usava todo o conhecimento de anos confinados naquela terra implacável para despistar os homens que os perseguiam. A menina o observava, desconfiada, mas pouco a pouco via que sua fuga não era em vão. Fragmentos do passado dela emergiam entre suspiros e lágrimas contidas. Revelava, lentamente, a corrosão do abandono e da venda que a mãe cometeu, não como um ato de maldade, mas como um grito desesperado para salvar-se do próprio abismo. À medida que as palavras surgiam, pronunciadas com uma dor muda, o pistoleiro sentia o peso do próprio tormento vibrar na história da menina, como se a proteção dela fosse, no fundo, a tentativa de salvar partes desaparecidas de si mesmo. O ar tornava-se mais denso quando, sob o manto da noite, a menina finalmente soltou a voz numa confissão que cortou o silêncio como uma faca afiada. Minha mãe não agiu sozinha, disse com um sussurro quase inaudível. Há homens poderosos que querem fugir da lei usando meu destino como garantia. Eles não vão desistir fácil do que tem marcado para mim. Essa revelação truculenta fez o pistoleiro cerrar os olhos, absorvendo a extensão da armadilha em que estavam. A ameaça, até então uma sombra distante, agora se materializava em mãos invisíveis que moviam os fios por trás da traição e da fenda cruel. O terreno em que buscavam abrigo parecia encolher, tornando-se uma cela invisível, onde cada suspiro poderia ser ouvido, cada passo rastreado. A menina encolheu-se, não mais só pelo medo dos homens armados, mas por saber que seu destino estava entrelaçado às forças que sequer podia compreender completamente. O pistoleiro, sentindo a urgência crescer no peito como um açoite, apertou o punho e fez uma promessa muda. Aquela menina não seria entregue, custasse o que custasse. Mas naquele exato momento, dos limites da escuridão, vieram sons que cortaram a noite. Cavalos galopando, vozes carregadas por rifles arremessados ao vento. A caravana estava mais perto do que nunca. Uma tempestade iminente que ameaçava varrer até mesmo as cinzas do que restava da esperança deles. Sentados lado a lado, respirando o mesmo ar carregado de medo, eles sabiam que não havia mais espaço para hesitação. O duelo entre o isolamento e a sobrevivência começava para valer, e o pistoleiro, por mais recluso que fosse, sentiu que a estrada adiante seria escrita com sangue e coragem. No silêncio que antecedia o ataque,
O destino lhe sussurrou a exigência fatal. Havia chegado a hora de agir ou sucumbir sob o peso do passado e dos homens que vinham para levar embora aquilo que ele decidira proteger. A ameaça era real, palpável, e a noite nunca tivera um gosto tão amargo. No silêncio pesado que sucedeu o estampido dos cavalos, uma figura emergiu da escuridão. Um homem robusto, com olhos que carregavam um brilho de astúcia e sombras de um passado igualmente tortuoso. Seu peito arfava ligeiro, e as mãos firmes, pousadas no coldre, faziam o pistoleiro retesar-se. O visitante inesperado rompeu o silêncio com uma voz áspera e calculada. Ouvi falar da menina. Sei o que corre por suas veias e o que espera que ninguém mais olhe de frente. O pistoleiro franziu a testa. A presença daquele homem era um indício que ampliava os riscos mais do que a simples caçada da caravana. Ele fitou o recém-chegado com desconfiança, ciente de que sua solidão era agora invadida pelo passado, por segredos que outrora tentara sepultar no pó da estrada. "Quem é você?" perguntou a voz tensa, porém contida. "Um simples caçador de recompensas", respondeu o estranho, com um meio sorriso que não lhe alcançava os olhos. "Chamo-me Cole e é melhor conhecermos melhor os interesses que temos em comum. Posso ajudar ou acabar com o que vocês tentam proteger." O pistoleiro sentiu o ar torcer. Entre eles, a ameaça vestida de aliança proposta e máscaras feitas de sombras. A menina permaneceu atrás do pistoleiro, os olhos grandes e cautelosos, preocupados com a abordagem do estranho. Havia um quê de mágoa em seu olhar, como se pressentisse que aquele novo encontro trazia uma encruzilhada que testaria sua frágil confiança. A tensão se espessava no minúsculo espaço entre os três. Cada palavra pesava como pedra. Cada gesto discreto podia ser o início de um pacto ou de um confronto violento. Cole adiantou-se um pouco, soltando palavras em tom grave. "Sei que a mãe dela não é a única culpada. Essa dívida que ela tentou saldar é mais extensa, enrolada com os poderosos daqui. Homens que não perdoam falhas, e estão atrás da menina com a fúria de quem quer fechar um negócio sangrento." Sua fala revelou um mapa oculto de interesses escusos, aumentando o peso sobre os ombros do pistoleiro. Ele apertou a mão no cabo da arma, sentindo o próprio corpo tenso. A ideia de aceitar ajuda era sedutora e perigosa. Ameaçava sua independência e talvez a segurança da menina. Todavia, o medo da incerteza e da perseguição constante pulsava forte na veia do que restava de sua coragem. O silêncio entre eles refletia o conflito interno que se travava naquele momento sombrio. A oferta, ainda que carregada de risco, pertencia a um presente inescapável. "Não confio em você", respondeu, a voz rouca carregando a batalha entre o querer proteger e o receio de entregar o que prezava. "Não vou deixar que nada ponha a menina em mais perigo. Vou encontrar meu próprio caminho." Cole soltou um suspiro que parecia carregar o peso de outro mundo, entendendo que naquele instante a decisão estava longe de ser simples. Se você insiste em colocar essa menina num esconderijo seguro, estará se metendo num ninho de víboras. Eles não relaxam, ajustarão o cerco e não vão hesitar em matar qualquer um que atravessar seu caminho. O pistoleiro desviou o olhar por um instante, a mente frenética buscando soluções que ainda não tinham forma. A menina deu um passo hesitante à frente e, num sopro quase inaudível, perguntou: "Quem são eles? Por que querem me encontrar a qualquer custo?" Cole olhou para ela, a dureza do mundo a refletir nos olhos dela
criava um espelho desconfortável em seu próprio rosto marcado. São um grupo laçado pelo poder e pelo medo, um senhor das terras corrupto que usa o desespero dos outros como massa de manobra. Como quem crava a decisão ao fogo, mesmo sabendo que a chama poderia consumi-lo. Eles vão tentar de novo, e na próxima podem ser mais cruéis. Kolya sentiu lentamente o peso da verdade pesando na atmosfera. Então prepare-se. Não vão aceitar fracassos, e agora você tem mais do que eles imaginam para proteger. A perseguição vai aumentar, e o preço será alto. Um vento súbito levantou poeira fina, envolvendo-os num véu esbranquiçado. A menina encolheu-se junto ao pistoleiro. Agora uma sombra que se agarrava à sua figura como se fosse sua última esperança. O silêncio seguinte transbordava em significados não ditos, em compromissos forjados nas urgências do deserto que o cercava. O caçador de recompensas deu 2 passos para trás, olhando para a pequena dupla com um misto de respeito e alerta. Não esqueça, o caminho para a sobrevivência passa pela escuridão. E vocês estão adentrando uma trilha que pode não ter volta. Enquanto ele desaparecia nas sombras do desfiladeiro, o pistoleiro permaneceu imóvel por alguns segundos, contemplando o rosto da menina. O peso do segredo recém-descoberto apertava o peito como um punhal frio. Precisavam agir rápido. Um refúgio entre os apaches aliados poderia ser a única esperança. Um olhar endurecido, ele se abaixou ao nível da menina e disse: "Vamos achar alguém que possa nos ajudar, mas deve confiar em mim. Eu não vou deixar que eles te levem." Ela hesitou, mas um brilho tênue de coragem surgiu nos olhos. A viagem diante deles prometia apenas mais perigos e incertezas, porém também trazia uma promessa, uma chance de lutar pela própria liberdade. Quando os primeiros raios mornos do amanhecer começaram a tingir a imensidão do deserto, eles se puseram em marcha. O som distante de cavalos se aproximando como um trovão crescente lhes lembrava que o cerco estava se fechando, e que a cada passo a escolha do pistoleiro e da menina poderia determinar não apenas suas vidas, mas o equilíbrio frágil de uma fronteira tomada pela selvageria. O vento carregava um presságio. Um grupo armado avançava, liderado por homens implacáveis que não aceitariam falhas. A caçada se intensificava e a hora da decisão final se aproximava rapidamente. O sol mal havia beijado as bordas do horizonte quando os primeiros sinais da emboscada se revelaram. Um sussurro no vento, o estalo remoto de uma galhada quebrando-se sob um passo pesado. O pistoleiro apertou o punho na empunhadura da arma, os sentidos aguçados por anos de sobrevivência, e sentiu a tensão percorrer a espinha como um estalo seco. A menina ao seu lado encolhia-se, seus olhos escuros brilhando com uma mistura de medo e desconfiança, mantendo-se alerta a cada som que se misturava ao silêncio frio daquela manhã. Antes que pudessem reagir, um grupo de sombras movia-se entre as rochas. Homens armados, rostos duros e vozes sussurradas, suas intenções claras e cruéis. O sol castigava a terra seca. As sombras longas embaralhavam-se com a poeira levantada por seus passos silenciosos. E o pistoleiro sabia que não havia escolha. Precisavam se mover, e rápido. A menina, que até ali se mostrara relutante, voltou seu olhar para ele, aflita. Por que eles não param de nos perseguir? Seu tom carregava um misto de acusação e desespero. Ele encarou-a por um instante, a dureza do deserto, encontrando um fracasso momentâneo
na sua expressão. Por que sua mãe não quitou só uma dívida, garota? Ela mexeu com os homens errados. E agora, eles querem cobrar um preço alto. O peso daquela sentença parecia pesar mais na menina do que qualquer ferida física. Ela apertou os punhos, a mão trêmula, revelando o conflito interno que sentia. A desconfiança enraizada, fruto das traições que a vida lhe impusera, não desaparecia tão facilmente. E eu? Por que eu deveria confiar em você? Você não sabe o que é ser vendida, ser deixada para trás. Sua voz ecoava curta, cada sílaba uma ponta afiada de mágoa. O pistoleiro não respondeu. Em vez disso, despejou-se em movimento, ágil, calculado, conduzindo-a por um caminho estreito e quase invisível, onde as presas do passado e do presente convergiam numa dança precária. Seus passos eram leves, quase sussurros, evitando os galhos espinhosos que rangiam sob seus pés. Mas o som da perseguição parecia crescer em resposta, com os homens se aproximando, encarniçados como lobos famintos. A respiração da menina tornou-se irregular, seus olhos pulsando entre o medo da captura e o desconforto da proximidade daquele homem, que ela não conseguia entender completamente. Sua fúria contida era uma chama prestes a se acender. Ainda assim, havia uma tênue linha de esperança que o pistoleiro percebida, ainda que frágil como a brisa que atravessava o vale rachado. Quando o pistoleiro parou de repente, a poucos metros de um pequeno riacho seco, o silêncio desabou sobre eles com a força de uma tempestade contida. "Água e nada para beber", murmurou, a dureza mitom não escondendo a exaustão que começava a pesá-lo. A menina observou com olhos arregalados, por um momento esquecendo o mundo hostil ao redor. "E agora?" "Agora temos que encontrar outro caminho", respondeu ele, a voz baixa, mas firme. "Eles já sabem por onde passamos. Se não mudarmos a rota, serão só questão de horas até estarmos cercados." Seus dedos agarraram a mão da menina, com uma força gentil, tentando transmitir mais do que palavras podiam naquele instante. Mas ela puxou a mão rapidamente, sua expressão rígida, carregada do ressentimento e da desconfiança que o passado tinha plantado em seu coração. "Eu não preciso de salvação", disse com dureza crua. "Não quero ser salva por um pistoleiro solitário que nem sabe quem ele mesmo é." Ele respirou fundo, dolorosamente consciente da ferida aberta entre eles, da necessidade que ambos tinham de conexão e do medo que os afastava. Sua voz saiu quase como uma confissão. "Talvez eu não seja o que você pensa. Talvez eu só saiba que ninguém deve carregar o peso da traição sozinho." Os olhos da menina fixaram os dele, revelando uma centelha tênue de reconhecimento. Ambos eram prisioneiros de destinos forjados em sofrimentos. Ele pela solidão e fantasmas do passado, ela pela traição da própria mãe e o jogo de poder dos homens que os caçavam. De repente, o silêncio foi quebrado por um grito rouco daqueles que os perseguiam. A emboscada se fechava. O pistoleiro reagiu rápido, arrastando a menina para trás de uma rocha, o coração martelando enquanto calculava seus próximos passos. O inimigo não era apenas numérico, mas insistente, implacável, com armas prontas para disparar. Seu olhar varreu o terreno. Precisavam de um trunfo. Foi então que, no meio do confronto iminente, capturaram um dos homens da caravana. Um jovem de rosto fechado, pernas trêmulas e olhos que revelavam o nervosismo da missão fracassada. O pistoleiro o encerrou numa fenda entre as pedras, apertando-o pelo colarinho até que o homem respingasse suas intenções sombrias. "Quem manda em vocês? Quem quer essa menina a qualquer custo?" Sua voz era dura, um convite à verdade.
O prisioneiro hesitou, a sombra do medo se espalhando. Por seu rosto. Finalmente, vazou a resposta pesada como chumbo. É o Senhor das terras, o homem que controla tudo por aqui. Aquela que seu destino está entrelaçado não é só mercadoria para pagar dívidas. Ela é a chave para um domínio maior. Ele não vai permitir que ninguém a roube. O pistoleiro apertou a mandíbula, sentindo o frio da responsabilidade descer pelo seu corpo. A menina olhava para ele, a mágoa travando uma batalha silenciosa com a crescente esperança. No olhar da garota, havia um desafio, uma exigência silenciosa. Agora que sabemos quem está por trás disso, qual será sua escolha? Será que confia que pode protegê-la? Ou será apenas mais uma sombra que desaparece com o vento? As palavras do prisioneiro ecoavam nas pedras e na alma dos dois fugitivos. No ar, o perigo se adensava como nuvens carregadas, e o próximo passo poderia definir o destino dos dois, um conflito do qual não haveria retorno. O vulto da caravana distante tornava-se um trovão crescente no horizonte, e a fronteira entre a sobrevivência e a rendição diminuiu a cada segundo que passava. O pistoleiro apertou a mão da menina, não mais com hesitação, mas com uma determinação que inflamava a carne e os ossos. Sua voz, firme e baixa, rompeu o silêncio cheio de ameaça. Vamos enfrentá-los, mas esta escolha é sua também. O sol tingia o desfiladeiro com uma luz avermelhada, quando o pistoleiro conduziu a menina por entre as pedras ásperas, cada passo calculado para fugir dos olhos atentos que os caçavam. O som distante dos sussurros dos homens que os perseguiam crescia como um trovão ensurdecedor, e o ar rarefeito parecia carregar uma tensão cortante. A menina tremia, não só pelo frio que avançava com a sombra da noite, mas pelo peso invisível das dúvidas que corroíam o pouco de confiança que começava a formar-se entre eles. Ao alcançarem uma elevação entre cactos secos e arbustos retorcidos, o pistoleiro parou abruptamente. O chão abaixo deles era uma extensa cicatriz ressequida, um leito de riacho seco, onde há tempos a água não corria ou mava. O odor do pó levantado pelo vento seco invadia suas narinas, misturando o cheiro da terra rachada com o aroma distante de cedro queimado. A menina fitava o deserto que parecia engoli-los por todos os lados, e seu olhar refletia o desespero de quem esqueceu o sentido do alívio. Água, nenhum sinal, ele murmurou, a voz rouca cortando o silêncio com dureza. O pulsar da respiração rápida deles contrastava com a imobilidade da paisagem seca e inflexível. Ela verteu lágrimas contidas, a derrota curvando seus ombros pequenos. E agora? Questionou com um fio de voz, o medo ressoando nas sílabas. Agora temos que ser mais astutos, respondeu ele, os olhos varrendo as pedras que poderiam esconder trilhas esquecidas. Eles já sabem por onde viemos. Se não encontrarmos novo rumo, estaremos mortos ao amanhecer. O toque firme dele encontrou a mão trêmula da menina, tentando transmitir força onde faltavam palavras. Um breve contato que falava mais do que qualquer promessa vazia. Ela puxou a mão para perto do peito, fixando-se com rigidez a uma parede invisível que a separava do homem que, paradoxalmente, se tornava seu único refúgio. Não preciso de milagres, falou com amargura, e não quero ser salva por um pistoleiro que não sabe se salvar nem a si mesmo. O tom não escondia o corte profundo da mágoa, nem a muralha de desconfiança que se erguia entre os dois. Ele respirou fundo, sentindo a ferida em seu peito se abrir mais uma vez. Talvez eu não saiba como me salvar, admitiu. Mas sei uma coisa,
Ninguém merece carregar o peso do abandono sozinho. O olhar duro dele encontrou o dela, e por um breve instante, os fantasmas da solidão pareciam flutuar em silêncio. Mal puderam saborear aquela trégua emocional, quando o estalo de um galho rompeu a quietude como um sussurro traiçoeiro. Os rostos sombrios surgiram entre as rochas, armados e silenciosos, em número e intenção suficientes para esmagar qualquer resistência. O pistoleiro puxou a menina para trás, encobrindo-a com o corpo curtido, e sentiu o coração explodir de urgência e cálculo. O medo já não era apenas deles, era uma corrente que se espalhava pelo terreno ressequido e pelas almas marcadas pela dor. Mas a fuga imediata fora rapidamente emparedada por um gesto inesperado. Um dos homens, um rosto jovem e nervoso, foi capturado em flagrante, tremendo sob o olhar implacável do pistoleiro. Com mãos firmes, ele segurou o prisioneiro pelo colarinho, a voz baixa e cortante como a lâmina de um facão. Quem manda em vocês? Quem quer a menina a qualquer custo? O rosto travado do capturado tremia, a sombra do medo distorcendo sua expressão. Após uma hesitação carregada, ele cedeu, desvelando o fio venenoso que controlava aquelas garras invisíveis. É o Senhor das Terras, um homem que aperta as mãos de todos por aqui. Dele não é simples moeda, ele quer o controle, e ela é a chave para seu domínio. O ar pareceu congelar com o peso da traição e do poder por trás daquela revelação. A menina olhou para o pistoleiro, seus olhos mesclando desafio e uma fome silenciosa por proteção, e talvez por um pouco de esperança. O silêncio falou entre eles, carregado do desejo por uma escolha que pudesse quebrar a corrente amarga que prendia suas vidas. A voz firme do pistoleiro ressoou no vale como uma sentença. Sei o que ele representa, e não vou deixar que ela seja apenas mais uma mercadoria em suas mãos. Suas palavras prenderam o ar ao redor, enquanto o cenário se tornava palco de uma batalha ainda por vir. O prisioneiro soltou um suspiro de resignação, apontando uma última advertência. Eles não vão aceitar falhas. O Senhor das Terras tem soldados, letais, impiedosos. E estão chegando. Vocês não têm muito tempo. A ameaça pairava, palpável e crua. Um vento feroz levantou a poeira fina que se depositava sobre o rosto da menina, enquanto ela apertava a mão do pistoleiro, não em hesitação, mas em pacto silencioso. Então, qual vai ser o próximo passo? Sua voz carregava o peso do dilema: confiança ou abandono. Ele puxou a garota para perto, seus olhos se encontrando numa resolução que só a dureza do deserto poderia forjar. Vamos atrás daqueles que podem lutar conosco. Há apaches que me devem favores, e um velho amigo no norte que conhece essas terras e essas sombras. Ao longe, o sussurro dos cavalos crescia, assombrando o silêncio com seu ritmo ameaçador. A caravana daria o próximo passo na caçada, e naquela linha tênue entre o perigo e a esperança, o pistoleiro e a menina se preparavam para uma escolha que definiria não apenas suas vidas, mas o equilíbrio cruel daquela fronteira. O cerco fechava-se ao redor deles, e a escolha entre lutar ou sucumbir não admitiria recuos. O calor do meio-dia esmagava o desfiladeiro, enquanto o pistoleiro puxava a menina para longe da fumaça, que ainda dançava no ar. Vestígio do incêndio que engolira o abrigo que os abrigava na noite passada. O cheiro ácido de cinzas queimadas se misturava com a terra seca, levantando ventos cortantes que ressoavam nas pedras. O vento parecia trazer notícias ruins, carregando consigo o presságio de que os perseguidores não estavam longe. O abrigo que tinham,
breve e precário, estava perdido. O fogo não apenas consumira as tábuas envelhecidas e a sombra daquela meia proteção. Queimara junto à segurança frágil que tentavam construir. Os olhos do pistoleiro, endurecidos pelo tempo, miravam o horizonte incerto com um misto de raiva e resignação. Cada linha do seu rosto parecia mais marcada pelas decisões que o forçaram a abandonar tudo que minimamente chamava de abrigo. A menina, encolhida sob o corpo dele, engolia o medo que crescia como raízes amargas em seu peito jovem. Incerta, ela sondava a paisagem traiçoeira que o cercava, consciente de que agora não tinham onde se esconder senão na vastidão da implacável fronteira. Ele se levantou devagar, prendendo no coldre o revólver gasto, e respirou fundo. Não podemos ficar aqui. O fogo não só nos expôs, mas vai atrair os cães que nos caçam a qualquer preço. A voz era firme, ainda que carregada da cansaço de noites sem descanso. As brasas mortas atrás deles lembravam as cinzas da confiança que começavam a queimar entre os dois. Ela levantou o rosto, a expressão dura e juvenil, agora impregnada de uma coragem bruta. Para onde iremos? Não conheço esses lados, e confesso que a sombra de você, que insiste em me proteger, me assusta quase tanto quanto eles. O sotaque das palavras era de quem não apenas teme a captura, mas também a possível traição da única pessoa que lhe oferecia abrigo. O pistoleiro olhou para ela, percebendo na adversidade um reflexo de si mesmo. Alguém marcado por feridas invisíveis e pelo custo amargo da solidão. Vamos ter que seguir para o terreno que conheço pouco, mas onde talvez tenhamos uma chance. Nem tudo que nos cerca é desolação. Existe um espaço entre estes canyons, onde os apaches, ao menos alguns deles, nos poderão ajudar. A promessa carregava no fio da esperança, mas trazia também o claro aviso de perigo. Eles adentrariam territórios que exigiriam confiança e riscos que ainda não estavam prontos para enfrentar. O sol escaldante açoitava a pele da menina, que ergueu a mão para proteger os olhos enquanto observava o caminho adiante espinhoso e traiçoeiro. Você confia neles? Nessa gente que uma vez me negou até o ar? A pergunta pairou espessa, envenenada pela mágoa que sua mãe também alimentara com sua venda cruel. A resposta não viria fácil, nem suave. Não prometo que todos lá aceitariam a mim, nem a você, mas é melhor que nada, do que sermos presas fáceis na paisagem aberta desta fronteira. A voz do pistoleiro baixou, quase um sussurro nesta vastidão cruel. Aos poucos ele começava a desistir da ideia de isolamento, aceitando que o perigo impunha deveres e laços que a solidão jamais permitira. Enquanto seguiam em silêncio, cada passo pesado e calculado, o desfiladeiro ganhava vida com os sons da perseguição que se aproximava. O estalar distante de galhos, o murmúrio de cavalos ao longe, as vozes abafadas mas ameaçadoras penetravam o ar como flechas de tensão. O pistoleiro apertava os olhos, atento a cada movimento sombrio que poderia indicar um ataque iminente. De repente, um grito estourou quebrando o silêncio tenso. Ali! Eles tentam fugir pelo lado dos penhascos! Homens armados emergiram entre as pedras, rostos endurecidos pela nívea impiedade que a lei e a justiça haviam abandonado naquela frente abandonada do mundo. De armas levantadas, cercaram o estreito caminho, empurrando a dupla para um beco sem saída na trilha. O pulsar do medo cresceu no peito da menina, mas a mão do pistoleiro firmou-se em seu braço com uma força silenciosa que gritava proteção. Seus olhos ardiam, não de desespero,
mas de um novo fogo, que fazia o passado pesar menos e a coragem crescer. Fique comigo. Não vou deixar que te levem. A aproximação dos caçadores era inexorável. Mais do que sombra ou dúvida, uma sentença anunciada. No entanto, numa troca breve de olhares, a menina por trás do medo deixou aparecer uma centelha desconhecida. Ali residia uma força que ninguém, nem mesmo os homens armados, poderia ignorar. Quando o cerco fechava e a pressão da batalha prestes a explodir dominava o desfiladeiro, algo inesperado aconteceu. A menina, apesar do cansaço e das dores que carregava, deu um passo à frente, enfrentando com os olhos a fúria dos perseguidores. Mostrou que, por mais que o mundo tenha sido cruel, ali havia mais do que apenas vítima. Havia uma alma indomável. Ela não apenas fugiria, lutaria, e o pistoleiro, vendo aquele brilho na escuridão, soube que não estava mais sozinho em sua batalha. A decisão estava tomada. Proteger aquela menina não era mais um mero ato de sobrevivência, mas um compromisso que selaria seu destino, mesmo que para isso precisasse se tornar refém dos próprios riscos que sempre evitara. O fogo que destruíra seu último refúgio era agora combustível para a promessa silenciosa. Um juramento feito não com palavras, mas com ações, que os passos seguintes os levariam a terras que poderiam ser mortais, mas também a uma chance real de redenção. Mas antes mesmo que pudessem se mover, o gaio frio do desfiladeiro trouxe o silêncio. Súbito, interrompido pelo estalido seco de galhos quebrados. Os perseguidores aproximavam-se por um caminho inesperado, sua investida implacável. O cerco apertava, colocando-os numa armadilha invisível, onde a frente mais traiçoeira não era o terreno, mas o destino que os aguardava logo adiante. O sol queimava o céu, enquanto o pistoleiro e a menina se moviam em silêncio pela trilha estreita que serpenteava entre as rochas quebradas. O ar era pesado e o gosto da poeira se misturava com o suor que escorria lentamente pela testa de ambos. Seus passos cuidadosos tentavam se esquivar do assalto iminente, mas o destino parecia apertar o cerco ao redor deles como um laço de couro endurecido. Eles chegaram a um trecho onde a terra clamava por água, um leito seco que há muito não via a esperança de uma fonte. O pistoleiro parou de repente, seu corpo enrijecido apontando para a vastidão seca diante dos olhos da menina. Aqui, nenhuma gota. Sua voz vinha rouca, carregada de frustração e cansaço que acumulavam-se em cada dia de fuga. Ela encarava o chão rachado, o olhar grandemente preocupado, sentindo o peso do desamparo apertar o peito magro, vazio de qualquer alívio. E agora? Sua voz mal passava de um sussurro. A vulnerabilidade da pergunta, revelando o tormento dos últimos tempos que insistiam em não lhes conceder trégua. Temos que achar outro caminho. Eles já sabem por onde passamos, ele disse, os olhos escuros vasculhando a imensidão árida, calculando o tempo que ainda lhe sobrava. A dura realidade impunha-lhes o movimento, uma estratégia constante para manter-se um passo na frente dos predadores que não recuariam. Sem aviso, sua mão firme encontrou a dela. Um gesto tão breve quanto carregado de um significado frágil. Confiança contra uma parede de dúvidas. A mão pequena, porém marcada por cicatrizes do desespero, hesitou antes de se fechar ao redor da dela. Um pacto silencioso selado em meio ao vazio daquele leito esquecido.
Mas a menina não era fácil de se alcançar. Num puxão súbito, recusou o toque, a rigidez em seu rosto escancarando a desconfiança que ameaçava consumi-los ambos. Não precisa me salvar, disse, a voz dura como a pedra seca sob seus pés. Não quero ser salva por um pistoleiro que nem sabe se salvar a si mesmo. Ele fez uma pausa, uma veia pulsando em sua têmpora denunciando o peso do embate interno. Talvez eu não saiba, confessou, com um suspiro que parecia carregar uma vida inteira de derrotas. Mas sei que ninguém deve carregar o abandono sozinho. Seus olhos fixaram os dela, buscando um fio, uma centelha onde pudesse acender a esperança. Foi o silêncio que veio depois, denso e sufocante, até que um estalo distante quebrou a quietude como o estilhaço afiado de um tiro. Relinchando, cavalos surgiram entre as sombras e as rochas secas, trazendo as formas sombrias de homens armados, rostos duros marcados por anos de aço e injustiça. Sem hesitar, o pistoleiro a puxou para trás de uma rocha escarpada, seu corpo um escudo contra a ameaça que se aproximava. O cheiro da terra levantada e da adrenalina era quase palpável, enquanto ele recolhia toda a experiência de uma vida à beira da morte para pensar no próximo movimento. Os olhos da menina estavam grandes, um turbilhão de medo e confusão, enquanto ela rastejava junto a ele. O horizonte parecia fechar, as pedras transformando-se em uma prisão invisível, e o som dos passos inimigos ficava a cada instante mais alto, esmagando qualquer esperança de fuga fácil. Foi então que viram um vulto cambaleante. Um dos homens da caravana que os perseguia caiu desajeitado e foi capturado, tremendo em meio às pedras. O pistoleiro cerrou os dentes e o prendeu pelo colarinho, sua voz um fio cortante. Quem os manda? Por que essa insistência em te tomar? O homem jovem estremeceu, revelando com palavras relutantes o nome que pairava como uma sombra sobre aquela região. O Senhor das Terras, um homem de poder implacável e dúvidas inúteis, que tratava as pessoas como mercadorias e tratava dívidas como sentenças de vida. Seu domínio era expansivo, e a menina era a peça-chave numa trama obscura, para cimentar ainda mais sua tirania. O peso da revelação pareceu arrastar a menina à beira do colapso, mas ao olhar para o pistoleiro encontrou algo que não esperava, uma determinação ardente que desafiava o desespero cravado em seu peito. A promessa silenciosa da proteção, nascida de um vínculo bruto e forjado na urgência de suas jornadas. O prisioneiro fez uma última advertência, a voz soando ameaçadora e fatal. Eles não vão aceitar falhas. O Senhor das Terras tem homens armados, implacáveis, e eles se aproximam rápido demais para que você possa se esconder. O aviso era um sino fúnebre, marcando os últimos instantes em que poderiam escolher o destino. A menina apertou a mão do pistoleiro com firmeza, um gesto que já não era de rechaço, mas de acordo, uma troca mútua de coragem e medo. E agora? Ela perguntou, a pergunta sendo na verdade um desafio. O pistoleiro inspirou fundo, enfrentando o peso da responsabilidade, consciente do sangue que poderia ser derramado na estrada que os aguardava. Vamos procurar aliados, afirmou. Apaches que me devem favores, um velho conhecido que conhece estas terras e sabe enfrentar estas sombras. Não há outro caminho senão encarar essa escuridão juntos. No ar, o som ameaçador dos cavalos subia. O cerco fechava-se. A fronteira mostrava sua face mais cruel. O destino deles estava selado numa dança perigosa de fogo e pólvora,
e com o olhar fixo no horizonte onde o perigo avançava, o pistoleiro e a menina deram o passo decisivo rumo a um confronto que decidiria não apenas suas vidas, mas o equilíbrio incerto daquela terra sem lei. A fumaça do abrigo em chamas ainda se erguia lentamente no ar rarefeito quando o pistoleiro ergueu o rosto, os olhos estreitando-se contra o sol impiedoso que castigava o desfiladeiro. O calor fazia a pele arder, assim como a sensação amarga de perder o último refúgio, aquele empedernido abrigo que havia sido, por breves horas, o escudo deles contra a voracidade da fronteira. O cheiro acre da madeira queima ainda, impregnava as roupas desgastadas do homem e da menina que se enroscava a ele, buscando mais do que proteção física, tentando segurar um fio tênue de esperança. Sem abrigo, sem descanso, sem trégua, o pistoleiro engoliu a frustração. A vastidão seca diante deles desenrolava-se como uma prisão sem grades. Não podemos ficar aqui. Sua voz foi firme, firme como pedras antigas. O fogo nos expôs, vai chamar os cães que querem nos puxar das sombras. Ele deslizou a mão até o coldre, tocando o metal frio do revólver. Mais que uma arma, uma promessa silenciosa de resistência. Ela levantou o rosto, olhos carregando a aspereza de quem conheceu traições e segredos sombrios. Para onde vamos agora? Não conheço estas terras e confesso que sua sombra me pesa quase tanto quanto a deles. A dúvida ficou pendurada no ar, densa e cortante, como o vento que assobiava entre as pedras secas. Olhos cansados encontraram aqueles jovens, duros demais para acreditar em sonhos fáceis. Há um lugar nos canyons, um terreno onde comigo talvez encontremos quem nos receba. Não prometo que a todos ali você será bem-vinda, nem eu mesmo. Mas é melhor do que essa imensidão que quer nos engolir, disse o pistoleiro, preparando-se para abrir uma nova ferida no peito, já repleto de cicatrizes. O sol açoitou-lhes a pele e o olhar dela tornou-se fé amarga quando perguntou: confia neles? Os mesmos que já me negaram até o ar para respirar? A pergunta é uma faca, cortando o silêncio entre eles. Ele só pode responder com a verdade endurecida pelo deserto. Não prometo que serão todos aliados, mas são menos cruéis do que aqueles que nos caçam como animais. Passos apertados e vozes corroídas pela violência cortaram o silêncio como punhais afiados. Homens armados emergiram das sombras das rochas, rostos marcados pela dureza de anos roubados pela injustiça. O pistoleiro, sem hesitar, puxou a menina para trás de um rochedo, envolvendo-a com o corpo como um escudo de ferro. O coração martelava, o instinto afiava seus sentidos. A menina, olhos grandes e pulsantes, rastejava junto a ele. Um misto instável de medo e desafio. O horizonte parecia fechar-se. As pedras, transformadas numa armadilha cruel. O som dos passos inimigos rugia mais perto, esmagando o espaço que lhe sobrava para respirar. De repente, entre os perseguidores, um jovem tropeçou, cerrou os dentes e foi preso pelo pistoleiro. As mãos à força agarraram o colarinho do homem, que tremia sob o peso do olhar cortante. Quem os manda? Por que essa insistência em te tomar? A voz do pistoleiro era o açoite que fatiava o silêncio. O prisioneiro hesitou, deixado à mercê do medo que lhe deformava o rosto. Finalmente, as palavras saíram pesadas, quase um açoite na alma dos fugitivos. É o Senhor das Terras, um homem que segura as rédeas de tudo aqui. Sua dívida não é só dinheiro, garota. Ele quer domínio, e você é a chave para seu controle. O peso daquela revelação arrastou a menina para o limiar do colapso. Ela olhou para o pistoleiro, mesclando desafio,
mágoa e um fio tênue de esperança. Entre eles, o silêncio falou mais que palavras. Uma escolha inglesa pairava no ar: lutar contra o destino cruel, ou sucumbir à sombra que os perseguia. A voz do pistoleiro cortou o ar como aço afiado. Sei o que esse homem representa, e não vou deixar que você seja mercadoria em mãos dele. Cada sílaba era uma âncora lançada contra as tormentas do passado e do presente. O prisioneiro exibiu a última carta pesada. Eles não aceitam falhas. O Senhor das Terras tem soldados letais e se aproximam rápido. Vocês não têm muito tempo. O aviso era um sino fúnebre, recrudescendo o cerco que já parecia inexorável. A menina fechou o punho na mão do pistoleiro, não em hesitação, mas numa aliança selada sem palavras, uma promessa feita no fogo do desespero e da coragem. E agora? Arriscou a pergunta, um desafio e um pedido. Ele a puxou para perto, olhos duros que refletiam a fúria serena da fronteira. Vamos atrás daqueles que podem lutar conosco. Apaches que me devem favores, um velho conhecido que conhece terras e sombras como estas. Não há outro caminho senão enfrentar essa escuridão, juntos. O som da perseguição ganhava corpo no horizonte. Cavalos galopando como trovões a ameaçar com seu passo inexorável. A fronteira se fechava, selvagem e implacável. A escolha, simples e brutal, pulsava no peito dos dois: enfrentar o destino ou deixar que ele os destruísse. E então, à medida que avançavam rumo ao desconhecido, corpos e almas marcados pela dureza da vida selvagem, o pistoleiro e a menina sabiam que aquela jornada seria escrita a sangue e coragem, e que a batalha para salvar não apenas suas vidas, mas suas próprias almas, estava prestes a começar. O sol se punha atrás dos montes, tingindo o horizonte com tons de sangue e ouro. O pistoleiro e a menina avançavam entre as sombras da floresta seca. O som distante dos cascos dos cavalos inimigos quebrava a aparente paz da noite, ecoando como um lembrete cruel de que o cerco se fechava. Cada passo parecia aumentado pelo peso do destino, como se o desfiladeiro ao redor guardasse um segredo, o segredo da decisão que definirá tudo. Entre as árvores retorcidas, uma aliança improvável se formava. O pistoleiro, de olhar firme e carregado de cicatrizes, sentia o coração pesado pela responsabilidade que agora resumia seu existir. Proteger aquela menina, que mais do que uma criança, era a chave para quebrar um ciclo de sofrimento. A menina, por sua vez, levantava o que restava de sua coragem. Seu olhar não era mais o de uma vítima, mas de quem escolheu lutar. Na borda do acampamento Apache, figuras familiares reuniam-se em silêncio tenso. Os antigos observavam com olhos calculistas, divididos entre a suspeita e a esperança, pois ali estava aquele que uma vez fora considerado um outsider, o pistoleiro. Suas ações haviam falado mais alto que qualquer palavra, e diante da ameaça iminente, conquistaram um espaço tênue de confiança. Um sussurro percorreu as tendas, quando os homens armados do Senhor das Terras espreitaram a clareira, suas silhuetas ameaçadoras cortando a luz bruxuleante da fogueira. O ar ficou denso, pesado como o silêncio antes da tempestade. O pistoleiro colocou a mão firme no coldre, o olhar atravessando a escuridão até o brilho ameaçador das armas. A menina, de pé ao seu lado, integrou-se ao círculo de guerreiros Apache, seus olhos brilhando com a chama da determinação. Era mais que uma proteção. Era uma aliança forjada pelo fogo do perigo e da necessidade.
Ela havia crescido na adversidade, e agora sua voz ecoava com a sabedoria adquirida. Quando o primeiro grupo de capangas do Senhor das Terras irrompeu na clareira, o confronto explodiu em uma cacofonia feroz. O pistoleiro manobrava com a destreza que só os anos de luta lhe deram, cada disparo calculado, cada movimento preciso. A menina seguia ao seu lado, empregando a astúcia e a coragem ensinadas pelos antigos, que antes duvidaram de sua presença. O combate não era apenas da força, mas do espírito, uma dança brutal entre sobrevivência e esperança. Gritos atravessavam a noite, o cheiro de pólvora e suor misturava-se ao odor seco da terra, enquanto a batalha avançava para seu clímax fatal. Ao centro da confusão, o Senhor das Terras, um homem imponente e cruel, avançava com uma fúria fria, buscando esmagar a última resistência. O pistoleiro o enfrentou, não apenas com armas, mas com inteligência. Sabendo que o duelo direto seria sua ruína, ele armou uma armadilha, usando a geografia do terreno a seu favor, atraindo o adversário para uma passagem estreita entre as rochas. Ali, sob o olhar atento dos apaches e da menina, o confronto final se revelou. O Senhor das Terras disparou, mas o pistoleiro desviou com agilidade inesperada para quem já carregava o peso dos anos. O som seco de um disparo certeiro, a queda pesada de um homem que perdeu mais que uma batalha, perdeu o controle sobre aquele território e sobre aquela menina. Silêncio caiu como uma vela sendo apagada. A menina encarou o pistoleiro, a respiração entrecortada, os olhos marejados, não só pela tensão, mas pela paz recém-descoberta. Ele, exausto, sentiu uma calma desconhecida invadir seu ser, uma promessa tanto para ela quanto para si mesmo. Nos dias que se seguiram, o deserto começou a tecer uma nova história. A menina foi acolhida como própria, o traço da dor substituído por laços genuínos. O pistoleiro, antes errante e isolado, encontrou um propósito maior do que o aço frio de suas armas, a construção de uma família, de uma esperança. O velho ancião Apache, sentado ao redor da fogueira, observava o brilho das estrelas com um leve sorriso. Aquelas que o vento tenta levar, agora têm raízes firmes na terra, murmurou, como um legado para os que ainda se encontrariam nesta fronteira. A menina, agora em pé ao lado do pistoleiro, sorriu com a leveza de quem conhece a redenção. O passado doloroso não fora esquecido, mas não mais definia sua existência. O ciclo de abandono foi quebrado. E assim, entre o sussurro das árvores e o cantar do rio escondido, o pistoleiro e a menina construíram um futuro, não marcado pela solidão, mas pela força da união, pela coragem de que a esperança pode florescer até mesmo na mais árida das terras do Velho Oeste. O deserto, por fim, acolheu não apenas suas pegadas, mas seus corações.